Atenção, o evento já vai começar. Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema da palestra de hoje é Segurança Energética, o gás natural como vetor de desenvolvimento para pequenas e médias empresas da Serra Gaúcha. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o Charles Neto, que é diretor comercial da Sulgás. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Projeto Degustar, senhoras e senhores. O projeto Degustar de hoje é com a Vinícola Zanella, empresa familiar que tem por objetivo a elaboração de espumantes e vinhos finos diferenciados, que refletem o terroir da região de Antônio Prado. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial ao diretor comercial da Sulgás, Charles Neto. Bem-vindo à nossa casa, obrigado por estar conosco. Os prefeitos Adiló Domênico, ex-presidentes aqui da nossa SIC Caxias, a imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui na SIC. Nesse final de manhã de segunda-feira fria, então, bem-vindo ao inverno, né? É com muita satisfação que nós damos as boas-vindas e damos início a mais uma RA SIC Caxias. Quero mais uma vez saudar o nosso palestrante, o Charles Neto, que é diretor comercial da Sulgás, e a quem agradecemos, além da sua presença, a disponibilidade de compartilhar conosco todo o seu conhecimento com a nossa comunidade empresarial. O tema que nos une hoje é, sem dúvida, um dos mais relevantes para o presente e para o futuro da nossa economia. Entender qual é a matriz energética que vamos adotar daqui para frente. E mais do que isso, quais os caminhos mais viáveis para garantir segurança energética, competitividade e sustentabilidade para os pequenos e médios negócios que gravitam pela nossa economia. Queremos ouvir do Charles qual é a visão da Sulgás sobre o futuro da matriz energética brasileira e principalmente gaúcha. Sabemos que alternativas como gás natural e o biometano despontam como soluções estratégicas. Mas além de sabermos o que é tecnicamente possível, precisamos responder a uma pergunta fundamental para quem empreende. A equação financeira disso tudo vai fechar no final? Toda escolha energética precisa ser viável de ponta a ponta,
do berço ao túmulo, como se diz, considerando custos de implantação, operação e manutenção do sistema. Não podemos transferir custos ocultos para o futuro, muito menos para os negócios, muito menos para a sociedade. Também é impossível falar de energia hoje sem mencionar a instabilidade geopolítica mundial. Nós estamos atentos e preocupados com os efeitos dos conflitos no Oriente Médio, que já pressionam mercados e podem afetar diretamente a oferta e o preço da energia na escala global. A segurança energética, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas também um desafio estratégico em meio a um cenário internacional cada vez mais volátil e desafiador. Por isso, acreditamos que temas como o de hoje cumprem um papel essencial em formar e preparar as nossas empresas para as melhores decisões, com base em dados, análises e no conhecimento de quem realmente entende do assunto. Muito obrigado e uma ótima RA a todos nós. Senhoras e senhores, na vitrine RA de hoje temos a participação das empresas associadas DGS Importação e Exportação e Visia Ótica. A DGS é uma empresa especialista no mercado internacional e tudo que envolve um processo de comércio exterior. Entendendo bem os desafios que essa área impõe para as empresas, possui uma solução que entrega um serviço personalizado e integrado para o desenvolvimento de fornecedores e produtos no exterior, gestão completa de importação e exportação, benefícios fiscais, inspeções técnicas e missões empresariais. A empresa organizou um sorteio especial. Vamos ao ganhador. O ganhador é Miguel Brambila. Pode retirar, então, o teu presente no espaço da nossa associada. A próxima vitrine é com a associada Visia Ótica. Com 45 anos de história, a Visia é referência em saúde ocular na Serra Gaúcha, oferecendo um atendimento personalizado, tecnologia de ponta e, acima de tudo, cuidado, qualidade e confiança. Encontre a loja licenciada mais próxima de você e comprove o compromisso com o seu bem-estar visual. Presente em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi e Carlos Barbosa. Visia Ótica, a vida é feita de cuidados. Vamos para o próximo sorteio. Rosimar Bittencourt. Parabéns, tu podes retirar o teu presente no espaço da nossa associada no final da RA. Senhoras e senhores, a SIC convida vocês a fazerem parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema de Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como uma homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana que ajudou a moldar a identidade de nossa cidade e de nosso estado. Este é um convite para você, sua marca ou sua família também fazerem parte dessa homenagem. Eternize seu nome nesse símbolo de memória, pertencimento e gratidão. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br
e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. E os últimos ingressos estão disponíveis e você não pode ficar de fora do maior evento de gestão da Serra. Dias 25 e 26 de junho, das 14 às 19 horas, o UX Teatro será palco da segunda edição do SIC Connection, o grande evento de gestão. Com o tema O Equilíbrio entre o Humano e o Algoritmo, serão 2 dias de conteúdo, networking e muita inspiração, unindo tecnologia e sensibilidade humana no mundo dos negócios. Garanta seu passaporte agora mesmo pelo site sicconnection.com.br. E vamos convidar a todos para as próximas 2 edições das RAs. Então, convidamos para que participem no dia 30 de junho, próxima segunda-feira, com a palestra do vice-governador do Estado, Gabriel Souza, abordando o tema Presente e Futuro do Rio Grande do Sul, ações para o desenvolvimento de Caxias do Sul e região. Na terça-feira, dia 8 de julho, às 19h30, será realizada a 16ª edição do Troféu Ítalo Victor Bersani, uma noite especial de reconhecimento e celebração. Serão homenageadas neste ano, na categoria Indústria, a Metalúrgica Buzin, na categoria Comércio, a Livraria Rossi, na categoria Serviços, a Interface Comunicação e Eventos e na menção honrosa o Instituto Hércules Galó. Além da entrega do troféu, também celebraremos os 124 anos da entidade e homenagem aos colaboradores por tempo de empresa. Ao final da palestra, teremos o painel de perguntas. Vocês podem enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code que está disponível nos telões ou em sua mesa. E para falar mais sobre os aspectos estratégicos de uma matriz energética diversificada, as vantagens competitivas do gás natural, a entrada do biometano na rede e no desenvolvimento de rede de gás na região de Caxias do Sul, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Charles Neto. Bem-vindo. Como é que funciona? Boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade, né, a SIC, ao Celestino e todo o time por nos convidarem para estarmos aqui, né, batermos um papo, né, uma conversa aqui, né, sobre esse tema tão importante que é a nossa matriz energética, o gás natural, né, para o Rio Grande do Sul e mais especificamente para as nossas indústrias, né. Meu nome é Charles Souza Neto, sou diretor comercial da Sulgás, estou com meus colegas aqui, o Rogério, que é nosso gerente do mercado industrial, e o Márcio, que é nosso consultor sênior também do mercado. E eu vou passando aqui também os temas aqui, depois fique à vontade para a gente bater um papo ao final, aqui nas perguntas, né, para a gente conversar e aprofundar a cada parte aqui da apresentação, tá bom? Bom, aqui um pouquinho da Sulgás, né, só para nós começarmos, né, nossa visão, nosso propósito. Então aqui a gente trabalha firme, né, com uma figura e a imagem. Essa aqui é uma imagem que a gente usa para todos os nossos projetos, né, com as pessoas no centro, né, com foco em eficiência e expansão para todos os nossos negócios, né, e com os nossos clientes, acionistas, né, como finalidade da nossa atuação aqui no Estado, e sempre com segurança e governança, que são os nossos alicerces, né, para a nossa atuação, visto que o gás também é um produto que precisa de cuidados, né, requer extremo controle, e isso faz parte do nosso dia a dia, né. Aqui um pouquinho da Sulgás, né? A Sulgás ela foi privatizada, eu acho que vocês têm o conhecimento, né, no ano de 2022, né? E de lá para cá nós viemos também numa expansão mais forte, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Atingimos a marca aí de 100 mil clientes, né? Essa marca foi atingida recentemente, no ano passado, né? São quase 1.500 quilômetros de rede e gasodutos espalhados em mais de 37 municípios. Temos 150 colaboradores e um grupo, né, de colaboradores contratados que fazem nossas obras de extensão de rede em campo, né. Na faixa de 250, 300 colaboradores contratados, dependendo da obra e da extensão que nós temos que produzir, né, para atingir os negócios dos clientes. Segurança, né, a nossa base para operar,
né? Nós sempre comentamos que esse é o nosso item essencial para todos os negócios. Aqui nós estamos fechando já há 3 anos sem acidente com afastamento, é uma marca relevante para a gente, visto que nós trabalhamos com construção, com obras pesadas também, né, em vias públicas, né, vocês conhecem também essa realidade, né. Treinamos praticamente quase 2.000 pessoas, né, no ano passado foram 1.700, fechando 2023 e 2024. Esses profissionais treinados pela Sulgás são profissionais de prefeituras, de secretarias, né, profissionais das concessionárias de água, luz e esgoto que trabalham nas cidades, né. Visto que os nossos gasodutos são todos enterrados, na maior parte, né, das vias públicas, né, nós treinamos, né, de forma gratuita, né, todos esses colegas de outras empresas para que eles entendam as medidas protetivas para nossas tubulações que estão passando junto a outras infraestruturas nas cidades, né. O caminho da universalização, né, uma palavra bonita, mas como que a gente entrega, né, como que a gente disponibiliza mais o gás natural para os nossos clientes e futuros clientes, né? Então, hoje a gente tem uma extensão de rede aqui de 1.500, né? Nossa meta é chegar a 2.000 quilômetros até 2030, nós temos um plano plurianual de investimento. Chegarmos a 200.000 clientes, né? Duplicar a Sulgás em 5 anos e chegarmos a 44 municípios atendidos dentro da área de concessão. Eficiência, que é um trabalho piloto que nós estamos desenvolvendo, né, com o uso do Waze, né, todos acho que vocês conhecem o Waze, né, a gente nos ajuda a deslocar pelas cidades aí no dia a dia. Nós estamos utilizando aqueles alertas de obras, né, você observa que elas tem buraco na pista, tem obra, né, aquilo lá acaba saindo na nossa sala de controle, na Sulgás. A Sulgás tem uma sala de controle bem robusta, que é aquela fotinho ali. E esses alertas de obras, eles são colocados à disposição da nossa equipe de atendimento, que já se desloca para lá para evitar que alguém, né, danifique a rede de gás natural e provoque uma descontinuidade. Então, isso é uma tecnologia que a gente está usando nova, de parceria com a Waze, né? Bom, aqui ESG, nosso tema social e de governança, né? Nós temos as 3 temáticas, né? Primeiro, com o meio ambiente, o gás natural como um combustível de transição, né? Um combustível de menos emissões que contribui para a redução da poluição nas nossas cidades, né? Nós temos aqui já o selo ouro do GHG Protocol, temos o biometano, que eu vou ter um outro slide seguinte e vou comentar com vocês, né? O biometano é um gás renovável e extremamente importante, que a Sulgás está colocando na sua rede nos próximos 2 meses. Então, é um projeto que já vai começar a operar em agosto, né? Corredores verdes, que eu vou comentar depois, como que a gente coloca a nossa frota aqui no estado do Rio Grande do Sul a utilizar menos diesel, né, por exemplo, e utilizar o gás natural, também contribuindo para menos emissões e poluição nas cidades, né. Na parte responsabilidade social, aqui na Serra, e especificamente Caxias, né, nós participamos, aí, contribuímos com aportes na Festa da Uva, no Salve, Festival de Gastronomia, junto à PAI, e no Projeto Láqua, né. Esse Projeto Láqua é um projeto muito bonito lá de reabilitação, né, que nós temos o orgulho de patrocinar também na cidade, né. E a parte de governança, né, é a nossa foco em SOX, né, em gerenciamento de controles, que fazem da Sulgás aí uma empresa com alto controle corporativo associado. Também outra coisa que nós temos bastante orgulho de termos a presença feminina, né, na nossa companhia. Nós temos ali 41% das nossas lideranças, cargos de liderança ocupados por mulheres, e no nosso C-Level 67%, quase 70%, né, das nossas lideranças são compostas por mulheres. Um pouquinho aqui do panorama do gás natural, é mais uma conjuntura onde nós estamos no Brasil, né? Nós saímos ali de uma utilização de 2% da nossa matriz energética com gás lá nos anos 90, né, para 13% nos anos 2020. Então é algo, crescemos, né? Crescemos bastante, mas ainda é uma utilização de gás natural insuficiente, né? Principalmente se nós olharmos a quantidade de gás natural que nós temos e teremos, né, aqui no Brasil, principalmente vindo do pré-sal, ou até mesmo de vaca muerta, né, que nós vínhamos conversando aqui na reunião preliminar, né? Então aqui o Brasil tem 50.000 quilômetros de gasoduto de distribuição, compararmos com o México 260.000 e com os Estados Unidos 2 milhões de
quilômetros, né? E isso é que gera competitividade. Sem infraestrutura, nós não temos fornecedores de gás natural, nós temos poucas entradas de gás natural e a gente acaba encarecendo o produto. Quanto mais infraestrutura de distribuição, gasodutos de transporte e mais competidores fornecendo gás natural, isso levará a uma tarifa, né, a um produto mais competitivo, né? Aqui é a nossa rede, né? Como é que o gás natural chega no Rio Grande do Sul, né? Hoje nós temos aqui um gasoduto de transporte, que é essa linha verdinha, né? É o famoso Gasbol, né? Conhecido da maior parte de vocês, né? Essa rede, ela permite que apenas poucos fornecedores nos abasteçam. Hoje nós temos contratos com a Galp, com a Shell e com a Petrobras, né? E todo o gás que nós recebemos vem por essa linha verde, passando por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso provoca uma restrição. Então, hoje o gás que sobra é o que vem para o Rio Grande do Sul. Nós temos uma restrição neste gasoduto aqui, de transporte. Portanto, se nós precisarmos de um grande projeto industrial, né, quisermos duplicar o polo petroquímico, ou instalar um outro polo na Serra, nós não temos transporte o suficiente para entregar gás ao estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Então, isso é uma bandeira que a Sulgás tem tentado levar, né? Fomos no Ministério de Minas e Energia, junto à ANP, e quanto mais vocês contribuírem conosco nesse comentário, nessa manifestação de pedindo mais transporte de gás para o Rio Grande do Sul, é a competitividade futura para o estado estar vinculada a transporte. Temos a possibilidade de trazer gás natural da Argentina? Sim, temos, mas também precisa de um gasoduto de transporte, de 500 quilômetros de transporte, que sai de Uruguaiana e chega a Triunfo. Então, os gasodutos de transporte, que hoje estão na mão da TBG e da TSB, são a chave para a chegada de mais gás natural em grande quantidade para o nosso estado, né? Algo importante, onde vem nosso gás, né? Hoje nós temos uma dependência bem menor do gás boliviano, né? Hoje nós temos 30%, 40% de gás boliviano, né? O resto todo vem do pré-sal, então a gente tem quase 30%, 40% do pré-sal, e o complemento vem do GNL, então gás em navio liquefeito. Então hoje a gente tem uma dependência bem menor do gás boliviano do que no passado, né? Aqui a composição da tarifa, que é sempre algo que é perguntado, como é formada a tarifa, né, do gás natural. Eu trouxe essa figura que ela representa a composição. A tarifa ela é composta 53% pelo preço do gás, pelo preço da molécula, né? Então, quando a gente olha o que vai na fatura para o nosso cliente industrial, para todos os clientes, 53% é o preço de gás. Quanto mais fornecedores nós tivermos de gás, mais concorrência vai ter, né? Então, nós vamos baixar essa parcela que é a preponderante. Nós temos 13% de margem de transporte da TBG, 13% de margem da Sulgás, que é aprovada pela Gergs, e 21% de tributos. Então, ora, se temos também 21% de tributos, como é que a gente coloca aqui no Estado uma política de incentivo ao uso do gás natural? Hoje o gás natural tem incentivo zero, né? Como é que a gente incentiva o gás natural e o biometano, que também tem incentivo zero? Se nós queremos descarbonizar o nosso ambiente, se nós queremos dar acesso para a energia, uma matriz mais limpa, por que não temos uma política de incentivo no Estado? Nós não temos, hoje é zero incentivo. Batalharmos isso em conjunto, junto aos nossos agentes, junto à nossa Assembleia, enfim, do governo do Estado, né? Eu acho que é uma bandeira que a gente pode fazer em conjunto e a Sulgás também estará nesse contexto. A tarifa que compreende a margem da Sulgás, né, ela cobre as despesas operacionais, financia o plano de investimento. Esse ano nós temos um plano de 100 milhões de investimento e remunera os investimentos realizados ao longo do tempo. Aqui é algo importante, né? A gente comenta sempre que a gente não vende gás, né? A gente vende valor também, né? 100% das nossas empresas, clientes da Sulgás, têm 100% de disponibilidade de gás natural há mais de 20 anos, né? Essa energia está sempre disponível. Exemplo de processos críticos, colocamos alguns clientes aqui para vocês. Veralha, que é vidro, não pode parar nunca. Nunca para. Gerdau, que tem fornos. Braskem, petroquímica. Saúde, hospitais. Todos os hospitais,
hoje da região metropolitana, utilizam gás natural. Então, o que a gente vende é o valor da energia contínua, né? Embora, em muitas vezes, nós tenhamos uma competitividade menor do que o GLP, do que o óleo, e às vezes uma competitividade maior, visto que o nosso produto está atrelado, né? O gás que a gente compra, né, desses fornecedores está atrelado ao Brent, que é a variação do petróleo, né, que vocês observam a variação internacional, e ao dólar, né? Aqui tem um projeto bem interessante, que é o Corredores Verdes, que eu comentei. Corredores Verdes, o que são, né? São as principais rodovias do estado, onde a Sulgás está instalando, junto com seus parceiros, distribuidores de GNV, bicos de alta vazão. Esses bicos de alta vazão, os famosos NGV2, né? Eles têm uma capacidade de abastecimento de veículos pesados, caminhões, ônibus, em um tempo bem menor do que atualmente nós temos para os veículos leves. Esses são os principais pontos onde nós temos os postos, parte já instalados, e outros que nós estamos fechando parcerias, né? Esse projeto, neste ano, a gente já prevê ter 6 pontos instalados, nós temos 2 operando, um em Eldorado do Sul e outro em Canoas, com parceria com a rede Buffon. Esses 2 postos já abastecem bastante caminhões, veículos pesados, e nós queremos ampliar. Essa ampliação de pontos permite que o nosso cliente que adquira um veículo dedicado tenha um abastecimento bem mais ágil, bem mais rápido, não fica ele na fila, né, esperando com veículos leves, né, o seu abastecimento. Então, esse é um projeto novo, mas que já está em andamento, e em breve teremos novidades aí, né, para poder estimular, né, a aquisição de veículos dedicados a gás natural no nosso estado, né. Aqui é o biometano, que nós vimos comentando antes também. Essa aqui é uma foto lá da nossa obra, ela está ocorrendo agora. A Sulgás está construindo 4 quilômetros de gasodutos de aço para conectarmos a planta de biometano, que ela fica dentro do Polo Petroquímico de Triunfo, à rede de distribuição da Sulgás. A obra termina agora em final de julho e o projeto deve operar, a planta de biometano está pronta, ela já está pronta, a injeção em rede deve começar no início de agosto. São 30 mil metros cúbicos dia de biometano que estarão sendo injetados na rede de distribuição da Sulgás, né? É o primeiro projeto biometano do estado com injeção em rede, né? E com uma efetividade comercial, então nós vamos disponibilizar isso aos nossos clientes. E temos mais uma carteira de projetos de biometano que estão na fase de projeto, né? E que vão se seguir a partir desse. Então, esse é o primeiro e nós esperamos de muitos projetos que a gente vai participar aqui no estado, né? E com a injeção em rede, que é uma forma mais segura da gente entregar isso ao nosso cliente final, né? Benefícios econômicos, né, do gás natural, a gente sempre gosta de ressaltar, né? A previsibilidade, né, planejamento, melhor flutuação de preço, porque nós temos sim um deslocamento no tempo mais lento do que os concorrentes. Processos automatizados de queima, então redução de custos, e eu vou trazer 2 exemplos de 2 clientes aqui para tangibilizar, que vocês não ficar uma coisa meio intangível, né, e etérea, né? Economia e manutenção e limpeza de equipamentos, queima limpa. Tudo isso se reflete em redução de custo posterior. Aqui tenho 2 exemplos, né? Aqui tem o nosso cliente Multisolve, é um cliente de médio porte, já não peguei um cliente muito grande para a gente não ficar com uma visão distorcida, é um cliente que tem até 50 funcionários, né? Que nós temos algumas métricas de economia realizadas, né? Gastava em torno de 420 mil reais por ano em diesel, está gastando 370 em gás natural, temos sempre o custo de conversão, é verdade, que ficou na faixa de 100 mil reais, né? Eficiência de queima, passou de 80% para 92%, e custo operacional. Aqui que é o ganho sequencial, que muitas vezes a gente não coloca na balança, a gente compara a tarifa da Sulgás com a tarifa do energético. Então, mas o valor da continuidade, o valor da redução de manutenção, isso vem depois, né? Como que a gente coloca a estabilidade operacional nesse cálculo? A gente colocou aqui, né, as métricas principais. Esse incentivo à conversão, a Sulgás também aportava. Então, a Sulgás tinha uma verba lá de incentivo à conversão para os nossos clientes.
Então a Sulgás entrava com R$100 mil, R$200 mil, R$400 mil para a troca dos equipamentos. Esse incentivo foi cortado pela agência reguladora, né, pela Agergs. Então atualmente nós estamos sem esse incentivo vigente na companhia, que estamos batalhando, né, junto à Agergs para que ela recoloque e a gente possa oferecer de novo para os nossos clientes, né. Aqui o caso da Marcher, né, uma empresa de implementos agrícolas, né, é uma empresa que está no porte de 150 funcionários, né. Também preço médio LP 252, o gás natural, economia de 50%, ainda 126 mil ano, e custo operacional saindo de 86 mil para zero. Zero manutenção, sem resíduos, sem parada, sem purga, sem limpeza, né. E um investimento baixíssimo, R$50 mil, que também foi aportado pela Sulgás, né. Então, como é que a gente traz a competitividade? Primeiro, o gás natural tem uma competitividade no tempo. Horas ele pode estar abaixo, ora ele pode estar acima do energético concorrente, LP e do óleo, né? E o investimento inicial normalmente fica nessa faixa entre 150, 150 mil para pequenas e médias empresas. Depende muito do processo produtivo e do equipamento que a gente precisa alterar, né? Mas não é um investimento de grande magnitude, né? Aqui um pouco da nossa rede em Caxias, né? Hoje a nossa rede ela chega lá em Várzea do Cedro. Esse aqui essa linha verde grossa é o Gasbol, né? E nós temos a rede de distribuição vindo até em vermelho, né? Em aço e vindo até o miolo da cidade, né? A gente destaca aqui o pioneirismo da Serra e de Caxias do Sul na utilização do gás natural. Nós estávamos antes mesmo falando com o Edson, né? Da Agrária como um dos primeiros clientes que nós tivemos aqui. A Serra teve essa característica, né? A gente tem aqui parceiros sólidos na indústria, né? Implementação desde 2004, então fechamos mais de 20 anos, né? E primeiras indústrias aqui que continuam até hoje conosco, né? Que entendem o valor do energético, né? São 172 quilômetros de gasodutos, 73 mil metros cúbicos dia de gás natural, e 27 clientes industriais, né? Nós também temos aqui clientes no mercado comercial, residencial, e também os postos GNV, né? 8 veiculares, né? Aqui os benefícios ambientais, a gente tem uma série de métricas aqui, que a gente tem os detalhes, a gente pode apresentar depois para vocês, em redução, né? De SO2, de CO2 e do NOx. Vantagens do processo de licenciamento ambiental. Então, normalmente, os licenciamentos ambientais com o gás natural eles são menos críticos, visto que vocês não têm uma armazenagem, um grande tanque lá dentro de armazenamento de um líquido ou de um outro gás. Então, normalmente, são mais simplificados os processos de licenciamento ambiental para os projetos que contemplam o gás natural na sua utilização, né? Aqui tem um pouco dos números, né? Redução de 27%, né? De emissões em relação ao diesel. Se formos falar de particulados, o gás natural emite 99% menos particulados que o diesel, que é essa fumaça que a gente vê nas cidades, ali, por exemplo, aquela névoa, né? Principalmente na região metropolitana, né? É muito da indústria e dos veículos, né? Principalmente os veículos a diesel, né? Os aspectos técnico-operacionais, né? Já comentei, fornecimento contínuo. Clientes da Sulgás ficaram 100% abastecidos nas enchentes. Nenhum cliente ficou sem gás, né, quando as rodovias entraram em colapso. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho. Sem caminhões, sem riscos logísticos, elimina a necessidade de estoques, queima limpa e a medição por telemetria. Hoje, a Sulgás faz um ano que nós implantamos 100% das nossas medições com telemetria. Então, o nosso operador não se desloca mais ao cliente. Nós instalamos lá um equipamento que emite, né, a todo dia o sinal da medição do medidor mecânico e sai na sala de controle, né, na nossa central de medição. Então, hoje a gente evita o acesso ao cliente para não provocar nenhum transtorno. Então, isso aqui também traz segurança de acesso, né, o cliente não precisa se preocupar que o fornecedor, no caso a Sulgás, estará entrando lá todo mês, né. A medição é totalmente remota, né. Aqui nós temos um case para pequenas e médias indústrias, né? Gostaria de compartilhar com vocês. Nós terminamos recentemente, compartilhamos com o Paulo Herman lá na Fiergs, mês passado, né? E são possibilidades de atendimento a pequenas e médias indústrias aqui no estado, né? Que não estão atendidas ainda pelo gás natural. Então, hoje,
aqui estão as listas, né? Nós fizemos um trabalho detalhado e georreferenciamos essas indústrias que ainda estão próximas à rede e identificamos que nós temos aqui 365 indústrias que estão ou a 500 metros da rede ou até 1 quilômetro da rede, ou seja, estão muito próximas da rede da Sulgás, né? Então, como é que a Sulgás coloca investimento para chegar com a rede na frente? Como é que a gente aporta incentivo à conversão? Voltando à questão da Agergs, que tem que liberar essa verba para a Sulgás, e a gente traz para dentro de uma matriz mais limpa essas indústrias que estão muito próximas da rede. Só aqui em Caxias, estamos falando de mais de 100 indústrias, né? Caxias está no topo da nossa tabela aqui, né? E nós temos diversos segmentos atendidos, né? Máquinas, equipamentos, borracha, plásticos, alimentação. Nós temos um pouco de cada segmento, então não é algo focado e dedicado a uma única utilização específica, né? Que a gente pegou esses dados aqui pelos quinais, né, das empresas, né? Então nós temos aqui uma noção completa de onde elas estão através do mapa, que é esse mapinha aqui, né? Nós temos todas as geolocalizações dessas indústrias, sabemos as extensões exatas, né, para construção e investimento em novas redes de distribuição. Né? E a gente não está falando aqui de uma quantidade muito grande de gás natural nesse momento, nós estamos falando de 300 a 400 mil metros cúbicos dia. Isso ainda é possível atender com o transporte que nós temos da TBG. Então, esse projeto ele é viável hoje. Né? Projetos, estamos falando de 1 milhão, 2 milhões de metros cúbicos e térmicas, hoje realmente o Rio Grande do Sul não consegue comportar. Mas esse projeto para pequenas e médias indústrias, por ser uma utilização unitária, né, por indústria menor, a gente consegue colocar de pé em pouquíssimo tempo. Né? Então, é um projeto que a gente tem capacidade de distribuição, de construção de gasodutos e ainda de transporte. Né? Para finalizar aqui, né, o que seria esse projeto, né, nós fizemos já uma análise também consolidada, será em torno de 250 milhões de investimento em 10 anos, né, para atendermos as 365 novas indústrias, pequenas e médias, o foco é pequenas e médias aqui, né, 56% na região metropolitana, 40% na Serra Gaúcha e o resto estão no Vale do Taquari, temos algumas unidades ali. Né, incentivo à conversão. Como é que a gente tem um valor aqui para aportar essa troca ou alteração de equipamentos de queima? Né? Calculamos em torno de 120 milhões, e é isso que a gente precisa que retorne para a tarifa. Né? E a Sulgás aporta 130 milhões em novos gasodutos. Então, esse projeto hoje, nós vamos colocar em nosso plano plurianual de investimentos e vamos apresentar ao governo do estado, à SEMA e à Agergs para obtermos a aprovação. Né, para que esses investimentos sejam realizados nos próximos anos, nos próximos 5 a 10 anos. Né. Então, é um pouco, né, do que a gente está trabalhando lá. Nós temos todo esse material detalhado com o georreferenciamento das indústrias. Se vocês tiverem interesse, quiserem depois conversar mais sobre esse tema aqui, para saber onde estão ou se encontrarem ali no mapa e a gente identificar cronogramas e possibilidades, né, e EVTEs, né, EVTEs tanto para a Sulgás quanto para que pare em pé o investimento para vocês e para os futuros clientes, nós estamos à disposição. Nós temos uma equipe comercial lá dedicada para esse trabalho. Né? É isso. Eu queria agradecer, muito obrigado e bom almoço a todos. Agradecemos ao Charles pela apresentação. Presidente, eu convido ao palco para a sessão de perguntas. Primeiro já é o Guila Sebem. Obrigado, Charles. Oi. Sim. Obrigado, Charles, pelas suas palavras e os esclarecimentos para muitos de nós. Essa visão macro do negócio gás natural é novidade. Pessoalmente, eu concluí que se você vender muito, vai ter problema de entrega. A gente tem que ampliar o gasoduto, mas tudo bem. Vamos agora um pouco mais para as questões operacionais. Eu tenho inscrito já aqui nosso diretor de ESG da casa, Guilherme Sebem. Guila, bom dia. Bom dia a todos, colegas empresários. Bom dia, presidente. Bom dia, Charles. Oportuno lhe ouvir na reunião que antecedeu esta reunião, mas tu também traz informações bem
relevantes. Eu penso que uma informação importante é que nós não temos 100% de dependência do gás da Bolívia. Isso me traz uma certa tranquilidade de saber que a Sulgás já tem outras fontes de fornecedor, né, que quando ela nasce, até onde eu lembro, ela tinha 100% de dependência do gás boliviano, e a gente sabe que as questões políticas podem interferir diretamente na estratégia da Sulgás, né? Então, que bom que a Sulgás já tem outras fontes de fornecimento, claro, mantém a relação com o gás vindo do gasoduto boliviano, mas também estuda outras, como o gás vindo da Argentina, né? Então, que bom. Ainda mais numa expectativa, Charles, aí vai a minha pergunta, que, na verdade, eu queria dividir em dois espectros. Uma, que tu me falasse um pouquinho mais sobre a questão da pegada ambiental do gás como combustível. Eu sou ambientalista, sou empresário da área ambiental, trabalho muito as métricas de ESG, e tem se falado muito nas energias renováveis. Se fala muito na eólica, né? Se fala muito na fotovoltaica, na energia gerada por biomassa, como uma fonte renovável, e eu gostaria que tu desse uma rápida análise de como tu vê o papel do gás distribuído pela Sulgás no conceito de energia renovável, né? E a minha segunda questão, fiquei curioso, tu traz que tem hoje a Sulgás 100 mil clientes, é isso, né? Que a Sulgás tem hoje 100 mil clientes e que tem um plano de expandir para 200 mil clientes. Então, me faz acreditar que nós estamos falando de clientes residenciais também, não apenas clientes industriais. Então, eu tenho hoje um pré-conceito, como cidadão aqui de Caxias, de que sim, a minha empresa pode ser cliente Sulgás, mas o apartamento onde moram meus pais, que a rede passa na frente, não pode conectar na rede Sulgás. Acredito que é um preconceito ou uma falta de informação minha mesmo. Então, nesse plano de expansão, vocês estão prevendo que os cidadãos, moradores de casas e apartamentos, condomínios, possam se conectar à rede Sulgás e deixar de usar o GLP, o gás de cozinha, né? E passar a usar o gás da Sulgás como fonte para suas residências? Obrigado, Charles. Obrigado, Guilherme. Primeiramente, sobre a questão ambiental, né? Por si só, o gás natural ele é um combustível mais, digamos assim, interessante para a gente olhando o futuro da sociedade, da humanidade, né? Um combustível de transição, nós chamamos, né? Nós imaginamos uma matriz energética formada principalmente por eólica, né, e solar em 30 anos, né? Mas hoje nós temos um gap dessa energia e utilizamos 100% de matriz, 100% não, mas uma boa parte fóssil ainda em nosso transporte, em nossas indústrias. A gente entende que o gás natural é um combustível de transição, porque ele também é fóssil, né? Mas ele vai levar a um outro modelo de sociedade, né? Então, os próximos 30 anos, 40 anos, nós temos reservas de gás natural para atender essa demanda, né? Deslocando, por exemplo, o diesel, que é extremamente poluente, né? Principalmente dos nossos veículos, né? Pesados, né? Que a gente tem, eu repito, né? As nossas cidades, na questão dos particulados, né? O diesel emite 99% mais partículas que o gás natural, o biometano. E isso a gente respira. Nossos filhos respiram todo dia, né? E depois tem problema respiratório, e a gente convive com isso há muito tempo, porque não tinha alternativa. Hoje tem alternativa, há algumas décadas existe o gás natural. E o biometano, ele é algo muito gratificante, porque hoje, por exemplo, nós recebemos lá já prefeitos de outras cidades, de Teutônia, de Harmonia, né? O biometano ele retira do nosso meio ambiente a biomassa que está impactando o meio ambiente e transforma, né, em um gás natural que vai ser injetado na rede e é renovável. E ele acaba com um problema ambiental de destinação da biomassa. Hoje nós temos, por exemplo, os produtores de suínos, né, no Vale do Taquari, extremamente limitados. Eles não conseguem mais local para botar os dejetos dos suínos, né? Eles acabam não produzindo mais, não colocando mais produção, e isso é competitividade para o agro, por exemplo. Hoje estão se falando, né, ou em biogás ou em biometano, né, trata o resíduo e ainda gera uma renda. O biometano ele acaba virando renda e acaba trazendo benefício ambiental para a gente. Então, eu vejo o biometano como uma questão também estratégica para nós levarmos o gás natural e o biometano associado a pontos que hoje dependem do gasoduto, né? Então, a gente pode sim ter produção distribuída, projetos locais,
né, sem que o gasoduto vá até lá, e lá tu construa uma rede de distribuição, né, e, enfim, gere o benefício de utilização. Né? E a outra questão sobre a questão da ligação, né, das residenciais. Né? Hoje a Sulgás tem uma grande... Sempre cai na infraestrutura. Né? A gente tem uma grande malha implantada na região metropolitana. Então, em Porto Alegre, nós temos 900 quilômetros de rede. Então, 900 quilômetros de PAD, né, a rede de baixa pressão. Né? Isso possibilita que boa parte dos clientes estejam na frente dessa rede. Então, tem um baixo custo e uma velocidade de ligação. Né? Então, os prédios que estão na frente da rede, a gente conecta, em 2, 3 meses conecta. O que nós precisamos em Caxias? Né? Implantar mais rede. A quantidade de rede, passando nas principais ruas, nos logradouros, onde temos mais prédios, né? Onde temos maior massa de clientes, né? Para que eles usufruam, né, logo desse benefício. Então, instalando a rede de distribuição, que esse é um caminho que demora, né? A gente tem que ir lá instalar, pedir licenciamento, a gente faz um projeto, tal. Ele demora, não é em 2, 3 meses. A ligação depois que a rede está passada, ela é em 2, 3 meses. Então a gente vai lá, faz um contrato, em 45 dias a gente já troca o energético de um prédio inteiro, né? Então isso já ocorre lá em Porto Alegre. Então o que a gente precisa hoje, aqui no município, é massificar a quantidade de rede, né? Nós fizemos um trabalho com a prefeitura e o Adiló e o time sempre ajudou bastante nesse sentido, de agilizar o licenciamento aqui em Caxias, e isso tem ocorrido cada vez mais. Então a Sulgás vai ampliar os investimentos em Caxias para atender esses clientes. Hoje o que falta, Guilherme, é quantidade de rede passando nas ruas, né? E a gente está com esse tema de casa de instalar, né, e colocar essa infraestrutura na cidade. Né? Muito bem, temos inscrito então Bira Hessler, presidente do Cimex e vice-presidente da Fiergs. Bom dia, Bira. Bom dia. Eu já pulei o Biratã, né? Porque não, daí é Bira, né? Vai brigar comigo, eu fujo daqui. É Bira. Bom dia a todos. Um prazer enorme te acompanhar aqui, Charles, nessa tua fala. E eu trago alguns pontos importantes, assim, né? Eu tive o primeiro contato com a Sulgás na época do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que o Arranjo Produtivo Local Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, o qual eu presidi. Ele tinha uma ação muito próxima com a Sulgás e nós desenvolvemos vários desses eventos ao longo de um período aí até 2020 que nós estávamos aderindo ao APL, né? E fez uma modificação bastante importante no que diz respeito ao biometano, né? E aí isso eu acho que é uma primeira pergunta que eu quero te fazer, é se aqueles investimentos que a gente tem visto ali, que tu apresentou, se esses investimentos para a transformação do biogás para o biometano, eles estão considerados também naquele orçamento teu, e o que nós temos aqui para a Serra, para as nossas indústrias, né, para a nossa população. O segundo ponto que eu queria trazer para ti tem um mundo de possibilidades para a Sulgás e para as indústrias, talvez a possibilidade maior, né, para as indústrias que possam aderir ao que tu trouxe para nós, com essas economias que são bastante importantes, né? Nós sabemos o quão competitiva é a nossa estada como empresários e como indústrias, então tem um cenário bastante positivo para que as indústrias possam aderir à Sulgás e a fazer o uso desse gás para elas. E eu quero daí te deixar aqui aberta a oportunidade como Cimex, né, Biz e Daiane, a gente estava conversando agora, Celestino, para que a gente possa aproximar com vocês de olhar para esse cenário dessas indústrias do setor metalmecânico e nós possamos, de repente, fazer alguma fala próxima da Sulgás com essas empresas, reunir essas empresas, para que a gente possa promover, talvez, uma aproximação maior e tentar desenvolver isso de uma forma um pouco mais célere. Também temos vários sindicatos aqui, né, presidente Celestino aqui na casa, que podem aderir da mesma forma. Então, entender de ti como é que vocês mapeiam isso e de que forma a gente pode fazer essa visão de quais são as indústrias e aonde estão essas redes para que a gente possa apoiar isso, porque se faz sentido para a indústria, faz sentido para a SIC, faz sentido para os sindicatos. E um terceiro ponto que eu não posso deixar de falar aqui, que é da nossa Electric Move, né, Bizi? Tá contigo aí. Tu quer que eu fale, Bizi, ou quer deixar para ti? Posso falar? A Electric Move, né, essa feira que ela veio com foco mais para o perfil elétrico, né? O Cimex, a partir desse ano, ele vai ser o detentor dessa feira e ele que vai desenvolver e vai, de fato, entregar essa feira agora nos dias 6, 7 e 8 de novembro desse ano aqui para a nossa comunidade. Nós queremos muito que a Sulgás esteja conosco, porque faz todo sentido que a Sulgás esteja próximo desse evento, porque ele não vai ser elétrico, ele vai ser sim de energia renovável, ele vai ser sim de biocombustíveis, ele vai fazer uma ampliação no debate
e sem a Sulgás essa chama, né, ela vai ser menor. Então é importantíssimo que a gente possa estabelecer um contato contigo e poder evoluir essa feira em conjunto, tá? É isso, presidente. Obrigado. Sobre Obrigado, biometano, Bira. serve para te Obrigado. lembrar sobre biometano. Obrigado, Bira. Biometano. Então, não, excelente, obrigado, Bira. Ali o montante apresentado ali, ele não contempla investimentos em plantas de biometano, né? Mas sim em gasodutos de distribuição. O que a gente tem normalmente, né? A gente recebe os produtores de biometano, nós recebemos semana passada, justamente desses municípios de Harmonia e Tupandi, e a gente começa a colocar no nosso plano os nossos investimentos para a distribuição do biometano. Então a Sulgás atua como, digamos assim, o agente logístico de viabilização da planta, que é o que nós fizemos nesse modelo com a Bio em Triunfo, né? A Bio está implantando a planta, o investimento é dela, e a Sulgás está investindo 5 milhões na construção do gasoduto para injeção em rede. Então a gente acaba viabilizando logisticamente o biometano. Pode ser por caminhão? Pode. Né? O mais eficiente é com gasodutos. Mas, eventualmente, a gente pode começar com caminhão também, né? Já que a gente tem uma produção antes da chegada do gasoduto, se é uma planta muito distante, né? A gente faz um meio termo, começa com veicular e depois passa para o gasoduto no futuro. Ou mantém lá aquele gás sendo distribuído com caminhão também. Então, hoje, o nosso investimento, respondendo objetivamente, não contempla a planta de biometano, e sim gasodutos de distribuição, né? E se tiver grandes extensões, não estão contemplados ali. Ali estão os valores para atendimento hoje da rede existente para as pequenas e médias indústrias, que estão a 500 e a 1.000 metros cúbicos da nossa rede, né? Mas a gente tem avaliado caso a caso, né? Porque existem grandes projetos de biometano que estão saindo embrionários, né? E a gente está vendo, cara, como é que a gente tira essa produção de lá? A gente não pode perder isso. Tem alguém querendo investir, né? Colocar o seu dinheiro para produzir biometano, né? Como é que a Sulgás atua em parceria para viabilizar isso, né? Então a gente também dá uma segurança para o projeto, porque a gente acaba comprando toda a produção, né? No caso da Bio, ali ela está produzindo 30 mil dias, a Sulgás fez um contrato de 30 mil dias. Então isso também gera segurança econômica e administrativa para aquele projeto, né? Então a Sulgás acaba atuando como garantidor de aquisição da compra, que obviamente depois, né, vai fazer contratos com seus clientes e também distribuir isso. Mas isso é algo que é importante, a Sulgás como logística e como garantidora da aquisição, né, da produção. Outra questão era sobre a feira, né? Será um prazer, né? Nós estávamos conversando com o Rubem ali, nós participarmos e vamos fazer vamos conversar depois sobre os detalhes da participação da Sulgás. E sobre as indústrias, né? Nós também temos esse fórum com as indústrias, né? Nós temos esse plano, eu não trouxe aqui para não ficar muito extenso, mas com cada indústria no mapa, né? Com um nome, né? Então a gente consegue olhar a distância exatamente e traçar um cronograma mais detalhado. Olha, a gente está falando de o quê? De 1 ano, de 6 meses, de 1 ano e meio, de 2, né? Para não ficar algo intangível. A gente consegue fazer essa reunião também, Bira, né? Para detalhar para as indústrias, tá? Charles, fala um pouco para nós, eu não sei quanto tu pode contribuir com isso, mas estava passando aqui, na pergunta do Bira, um filme na minha cabeça, né? Caxias do Sul produz milhões de toneladas de lixo por ano. Todos destinados lá para um aterro lá no Rincão das Flores, né, prefeito Odilon? Seria utópico a gente pensar que lá nós poderíamos ter uma usina de biometano, considerando que a rede de gás passa alguns metros dali, né, é muito próxima. Se isso é viável, qual é a iniciativa necessária para a gente ter isso, essa viabilidade econômica? Não, é viável sim, né? O gás de aterro, ele é um gás que um biogás produzido inicialmente, ele é um gás que ele possui alguns contaminantes a mais, né? A gente chama de siloxanos e alguns contaminantes específicos. A única diferença é essa, né? O tratamento ele é um pouco diferente para ele se transformar em biometano, né? Então a gente tira essas impurezas adicionais por ele ser produzido por decomposição do lixo urbano, né? Esse projeto que nós temos com a Bio em Triunfo, ele é de decomposição de agrosilvo pastoril. Então são dejetos de animais ou de cascas de frutas, né, ou outros compostos orgânicos, então ele tem um pouquinho menos de contaminantes. Mas sim, é possível, né? Nós temos outros exemplos no Brasil, no Ceará e em São Paulo também, de projetos que distribuem, né,
a geração de biogás e biometano produzida por resíduos urbanos. Né? Então, a gente tem que ver a quantidade. Primeiro se faz um estudo desse aterro, né? Da produção, a capacidade de produção do aterro, e a Sulgás participa junto desde o início, né? Porque a nossa intenção é ter a infraestrutura de distribuição, né? Comprar esse gás como biometano já, para que ele fique com poder calorífico similar ao gás natural, e distribuir, né, para os parceiros aqui na cidade. Então, há viabilidade sim para a gente estudar esse projeto. Muito bem. Guila, temos assunto. Bise, desculpa, tá com o microfone nas mãos, às vezes a gente atropela os amigos. Boa tarde a todos. Charles, 2 ou 3 questões. Primeiro, você falou de que para aumentar a nossa capacidade de consumo, nós precisamos ter o duto, o gasoduto ser ampliado. Como se faria isso? Aumentar um segundo gasoduto ou trocar o atual por um de maior diâmetro? Né? Primeira pergunta. Segundo, quem é que é responsável por esse gasoduto? É o Estado, é o governo federal ou é alguma empresa privada, Petrobras ou alguém? E terceiro, havendo as redes instaladas na cidade e um condomínio que quiser passar para o gás natural, qual é a vantagem econômica? Eu sei que ela tem uma flutuação, como tu falaste, do petróleo, do Brent, etc. Mas para um condomínio é viável economicamente, ao longo do tempo, transformar o gás de cozinha, no caso, né, que vem em botijões de 13 quilos, ou de o P53, sei lá, por gás natural? Obrigado, Rubi. A questão do transporte ela é uma questão que já vem há pelo menos 10 ou 15 anos aqui no estado. Nós tivemos um evento durante a enchente, que foi pouco divulgado. Parte das torres de distribuição da região metropolitana ficou inundada. E essas torres de eletricidade não estavam conseguindo distribuir, fazer a distribuição elétrica para toda a região. Foi necessário partir a térmica de Canoas durante a enchente do ano passado, durante 30 dias. O gasoduto quase entrou em colapso, esse de transporte, né? E nós tivemos que partir essa térmica para suprir uma quantidade de energia elétrica que não chegaria. Essa térmica está instalada em Canoas, né? É a famosa térmica CPET Araju, que é da Petrobras. Por que eu estou comentando isso? O problema é transporte. Nós estamos falando para grandes quantidades, né? A térmica consome 1 milhão dia. Para o nosso consumo aqui de 200, 300, variação para este projeto, nós temos o gás natural. Né? Então não há problema nenhum aqui de entrega, nem para o transporte. Agora, se nós quisermos colocar uma térmica, um grande projeto, vou dar um exemplo para vocês, da CMPC lá, celulose lá, né, que é um projeto, né, de 6 bilhões. Estamos falando de 1 milhão de metros cúbicos dia. Esses grandes projetos que alavancam o Estado, eles não vão dispor de gás natural se não duplicarmos o gasbol. Né? Ele pode ser duplicado. Hoje a gente já cobra da TBG há muitos anos isso. E ela tem feito recompressão. Existem estações de recompressão. Ela tem recomprimido, botado mais pressão naquele gás. Né? Mas o duto continua do mesmo tamanho. Então, objetivamente, deveria se construir um gasoduto em paralelo. Simples assim. Construir um novo gasoduto a partir do Paraná. Não precisa construir desde a Bolívia. Né? A partir do Paraná, ele vai diminuindo de diâmetro esse gasoduto. Né? Então, a partir do Paraná, construir um gasoduto paralelo para chegar aqui. Ou nós contarmos com o gás argentino, né? Vindo lá de Vaca Muerta, né? Que também precisa de 500 quilômetros. Então, o ideal era os dois existirem. E nós temos que cobrar isso do governo federal. Não é, né, o governo estadual e nós aqui como sociedade somos parceiros. Né? A gente já falou disso com a SEMA, já falamos com a Casa Civil, né? Mas quanto mais a gente se mobilizarem para cobrar a TBG, que é a responsável pelo gasoduto, e a Agência Nacional de Petróleo, que é quem fiscaliza a TBG. Nós fomos em Brasília há um mês atrás com a Carolina Bahia, com a Thaís, que é a nossa gerente, falar isso lá no Ministério de Minas e Energia. Quanto mais nós pedirmos transporte de gás natural para o Estado, mais competitividade e melhor preço de gás nós vamos ter no futuro. E por que nós temos que pedir agora? Porque um gasoduto desse demora para ser construído, né? Demora 4, 5 anos, não é algo de curto prazo. Né? Então, eu acho que isso é uma grande bandeira que a gente pode ter aqui. E a outra questão que foi, Rubi? Dos condomínios, né? Os condomínios também, como eu comentei com vocês ali, a questão da indústria. Eu tinha até um gráfico ali hoje, nós não estamos tão competitivos quanto o óleo, por exemplo, né? Mas estamos em relação à GLP.
né? Normalmente nós estamos mais competitivos que o GLP. O que o GLP faz, né? Ele aumenta o preço quando a Sulgás não está lá, né? Então a Sulgás vai chegando próxima com o gasoduto e vai lá e baixa o preço. Que é de mercado, não há nada de mal nisso, né? Mas normalmente a Sulgás chega mais competitiva e ainda tem a vantagem de não ter mais armazenagem, de não ter que trocar botijão quando todo mundo fica sem banho em algum horário da noite, né? De não ter mais um cilindro dentro do condomínio, né? E os projetos novos já têm nascido a gás natural. Hoje a gente já tem 90% dos prédios do estado, 90%, 95%, onde tem rede, nas cidades que tem rede, nascem a gás natural. Então, os projetistas e as grandes construtoras veem essa vantagem, né, que depois ela fica um pouco mais difícil da gente entregar, porque o prédio já está usando, né, o GLP. A gente tem que ir lá, tem que converter, né, tem que fazer um incentivo à conversão, porque tem um custo para converter o fogão, o aquecedor, mas a Sulgás também faz isso, né? Então, hoje, sim, tem vantagem, principalmente pela segurança. Segurança e a vantagem no tempo, né? Porque horas a gente não está tão competitivo, horas estamos. Mas normalmente estamos, né? A gente teve uma chegada agora, por exemplo, em Gramado, né? O gás natural chegou há 2 anos e meio lá. O GLP estava com um preço 50% maior que o nosso, porque não tinha concorrência, né? Então a gente também, nós temos concorrente que é o GLP muito forte nesse mercado residencial. É saudável também, porque todo mundo busca a sua eficiência. A gente também tem que buscar ser eficiente, né? Então, mas há sim uma competitividade além da entrega do valor, né? Da segurança e continuidade. Para finalizarmos, então, a nossa sessão de perguntas, seu Astor Milton Schmidt, nosso diretor de Economia e Estatística. Bom dia, seu Astor. Bom dia a todos. Charles, prazer em conhecê-lo. Igualmente. Cumprimentos pela esclarecedora apresentação. Aprendemos um pouco mais hoje, com certeza. Eu teria, me colocando como empresário, como industrial, 2 dúvidas que talvez você possa ajudar a esclarecer. Não se trata dos méritos, das vantagens do gás natural. Nas empresas que eu participo, utilizamos aqui em Caxias, em larga escala, o gás natural. Mas quando o empresário vai fazer um investimento, ele faz algumas perguntas, né? E eu acho que, com respeito à opção de gás natural, 2 coisas passam pela cabeça, entre outras. A primeira, a perenidade e a segurança de um fornecimento sem tropeços. Nós, como você mostrou na sua apresentação, temos 3 origens: a Bolívia, o pré-sal e o gás natural liquefeito. Mas, a meu juízo, de uma forma ainda muito limitada. O boliviano frequentemente está sujeito a intempéries de cunho político e de vizinhança. Isso é experiência. O gás argentino, eu acho que faz um 1/4 de século que eu ouço falar em Vaca Muerta. Temos, inclusive, uma termoelétrica em Uruguaiana que jamais foi ligada por não abastecimento. O pré-sal, pelo que se diz, talvez eu esteja equivocado, aproveita menos de 1/3 do gás que gera. Também por questões de infraestrutura. O gás natural liquefeito, há uns 30 anos nós discutimos a estação de recebimento e de gaseificação em Rio Grande e não sai do chão. Isto, evidentemente, na cabeça de um empresário, coloca um questionamento. Mas eu vou entrar nesse negócio? Eu vou pendurar minha indústria com essa segurança de suprimento? É a primeira pergunta. A segunda, como fala neste processo de transição energética, como o gás natural fala com aquilo que está entrando rapidamente no cenário. Nós hoje estamos vendo biomassa entrando com velocidade. Aqui na região,
Eu conheço vários casos em que se substituiu o gás natural por chips de madeira em caldeiras, com grande vantagem. Né? Energia eólica, energia fotovoltaica, biodiesel, etanol, não preciso falar, e por aí vai. Como o gás natural conversa com estas fontes alternativas na transição? É a segunda pergunta que eu tenho, na vossa opinião, porque o empresário se coloca, o que eu vou fazer? Vou colocar o que chamam aqui de caldeira verde? Eu vou para o etanol? Eu vou para o biodiesel? Enfim, como estas alternativas falam entre si? Essa é a segunda dúvida. Não sei se há espaço e tempo para responder, mas é o que me passa na cabeça e achei oportuno perguntar. Obrigado. Obrigado, Astor. Não, acho que muitos pontos o Astor tem razão, né? E outras dúvidas não precisam mais ficar na sua cabeça. Por exemplo, produção, né? Mesmo quando nós tínhamos o 100% da Bolívia, nunca, em nenhum momento, faltou o gás, né? E de lá para cá, com o pré-sal, hoje nós temos essa questão comentada, né, que é do aproveitamento do gás. Mas nós já tivemos, isso porque ele faz reinjeção, né? Nós não aproveitamos todo o gás que é produzido, infelizmente, né? Que é uma ineficiência, né, nas nossas plataformas, né? Mas o gás, para vocês terem uma ideia, a gente recebe as notas de gás natural, nós já recebemos 100% de notas, aparece a origem na nota, de gás nacional. Então nós já tivemos 0 compra da Bolívia. 0 compra da Bolívia. Então, hoje não há uma dependência de nenhuma das fontes. Né? Aqui a gente acaba comprando menos é o GNL porque ela é a mais cara, né? Que vem de fora, né? Tem todo o transporte, muitas vezes ela é mais cara. Então, mas hoje a gente tem esses 30% que eu comentei aqui, né? 30%, 40%, quando muito da Bolívia, e já tivemos 0. Em vários meses a gente tem 0 gás importado. Então não há hoje uma dependência de nenhuma das matrizes, né? Isso vocês podem ficar tranquilos, né? Tanto é verdade que nunca faltou gás, né? Então se falava muito disso, do Evo Morales, aquela coisa toda, né? Hoje a gente não depende desse gás e nem de uma única fonte, né? Então acho que essa dúvida, ela não há razão de ser pela descontinuidade, porque a energia elétrica tem descontinuidade, né? Alguém já ficou, né, também com seu maquinário em algum momento sem energia elétrica, né? E eu posso perguntar que eu acho que não sei se alguém se lembra quando ficou sem gás natural. Então, todas as indústrias têm que chama de DEG e FEG, que são os indicadores de descontinuidade, né? A da elétrica é bem maior que a do gás, mas muito maior. Você tem esses indicadores disponíveis na Gergs, né? O gás ele tem praticamente 100% de entrega. Né? Então, hoje, esta dúvida sobre a segurança, eu acho que não precisa pairar. E, embora muitos itens tenham razão. Por exemplo, a térmica de Uruguaiana, né? Do gás argentino, da falta de segurança. Tanto é verdade que a gente não conta com o gás argentino. Né? E a gente tenta contar, né? Mas a gente não conta com aquele gás nunca na nossa matriz energética. Né? Então, assim, isso é uma insegurança jurídica de comprar gás da Argentina. Né? Mas hoje não há uma insegurança técnica de entrega de gás natural, nem em Santa Catarina, nem no Rio Grande do Sul, nem no Paraná. Né? Até porque cada contrato que a gente firma, né, a gente faz uma análise técnica de qual o volume que o nosso cliente vai consumir, se a gente tem capacidade de entregar, né, nossa tubulação, e isso 100% das vezes é cumprido nos últimos 30 anos. Né? E a outra questão, Astor, foi com as energias. Obrigado. Nós temos, em muitos casos, o gás ele tem que ser complementar. Né? Não precisamos escolher, vamos fazer o solar ou o gás, porque as quantidades, a capacidade energética é diferente. Né? Normalmente uma energia solar ela complementa a outra. Então pode ter um projeto sim, né, usando gás natural e solar. Né? O que normalmente a gente escolhe? É o fóssil, né? Ou é a base que vai utilizar. Né? Se vai ser um óleo, se vai ser um GLP ou um gás natural. Né? Então hoje o gás ele convive com as, digamos, as energias do futuro. A gente considera o gás energia de transição e a do futuro, que é a eólica, solar, que seria a nossa energia definitiva, limpa, né? A gente vai ter que conviver com o gás solar e eólica juntos. Eu acho que esse é um modelo mais eficiente, porque o gás traz a segurança. E o próprio biometano não tem essa segurança por ser produzido por uma matéria viva, né? Produzido de biomassa com bactérias. Né? Então, assim, projetos renováveis podem, ou renováveis não, ou ecológicos, ou matrizes limpas podem contar com a energia do futuro e a energia de transição, que é o gás natural. Né?
E eu acho que a escolha, de novo, né, se nós vamos usar óleo, GLP ou gás natural, cai na competitividade e sempre também no valor que o gás natural entrega, que isso muitas vezes não entra na conta e é o que eu mostrei ali. É a manutenção futura, o custo de manutenção que não existe, é a periculosidade que não se paga muitas vezes porque tu tem um tanque gigante de GLP dentro da tua indústria, é um licenciamento que não sai por causa daquele tanque, e o gás natural contribui em todas as etapas que têm que ser quantificadas como o valor de um projeto industrial. Charles, para o teu encerramento e considerações finais, gostaria que tu também esclarecesses, eu tenho uma pergunta aqui no Slido, qual é a relação do metro cúbico de gás natural com o quilo de GLP? Ou seja, isso é a pergunta do consumidor, né, do usuário. Tem aí, Marcinho? Oi? 1,25. 1,1. A cada 1 quilo de GLP, 1,25 metros cúbicos de gás natural. Muito bem. Então, junto com as tuas considerações finais, aí teu encerramento. Não, agradeço, né, primeiro a possibilidade de estar aqui, né, falando sobre o gás natural, sobre energia, sobre futuro, sobre investimento. No fim, é sobre prosperidade, né, que a gente tem para o Estado, que a gente tem que colocar projetos, né, e investir em infraestrutura, né. Parte do que a gente viveu na enchente, vive agora, é por falta de infraestrutura, né. Então, a gente, como a Sulgás, a gente tem grande orgulho de contribuir na infraestrutura energética do Estado e fazer esses investimentos ali, e que eles sejam cada vez maiores, né? Trazendo também, né, contribuindo para um gás mais competitivo dentro das nossas possibilidades, mas também implantando infraestrutura, que é isso que a gente precisa, né? Também com as infraestruturas de estradas, todas as infraestruturas que a gente precisa, né, de pontes, mas o gás natural é uma infraestrutura. Então, a Sulgás se preocupa muito e tem orgulho de contribuir na infraestrutura das cidades, né? Agradeço a oportunidade e a atenção de todos, né? E que possamos voltar aqui de novo, né, para falar mais ou em outros fóruns, né, aqui em Caxias, que é um município essencial para a gente é o único local que a gente tem outra sede, né? A gente tem a nossa sede administrativa em Porto Alegre e aqui em Caxias, nossa base operacional. Então, é um mercado onde a gente quer crescer muito, atender cada vez mais o povo e o empresariado caxiense. Muito bem, pessoal, quarta-feira então nos encontramos no SIC Connection, quarta e quinta-feira. Espero ver todos os senhores lá para que nós possamos compartilhar um pouco mais de conhecimento. Uma boa e produtiva semana a todos e até quarta. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção, parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar.
Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa e campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de foto pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon
agora são Randon Corp. E eu conto com Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas. Supermercados Andreassa.
Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.